Vamos lá, então. Essa é a notícia do momento. O ministro Alexandre de Moraes determinou o arquivamento da notícia crime apresentada pelos deputados federais Lindenberg Faria e o Rogério Correia, que pedia a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ontem o Alba trouxe com exclusividade aqui, Eduardo Bolsonaro não está mais no Brasil, abriu mão do carro, né? Está lá nos Estados Unidos. E aí eu peguei uma entrevista, que é um depoimento dele, contando um pouco essa história para Lacombe. Lacombe parece que reside lá também, né, Albeta? Sim, tá. Vamos ver, ele se emocionou, vamos lá. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão, que papel ele teve, que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, é claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. Agora ele se emociona, vai ser difícil. Agora nós temos os exilados. Sim, exato. Isso é o começo do negócio. Daqui, preparem-se porque vai daqui para pior. Daqui para frente só é só piora. para trás, né, Morgadão? Como você sempre fala. Daqui pra frente só É pra o que trás, a gente sempre diz. Sim. Hoje Sim. tá muito bom. Tá. Amanhã Pode estar. Não Aí reclama. não reclama. Tem essa imagem, É isso né? aí. Complementando, ele dá o depoimento dele, falando que ele conversou com o pai, com o Jair Messias Bolsonaro, e aí ele está nos Estados Unidos. E essa é uma história que aí tem muito que contar. Até eu me emocionei. Você quando se emocionou? Eu falei a respeito, aí eu me emocionei também, tá certo? Bom, vamos aguardar aí, porque a situação está tensa. Bom, essa é uma notícia que eu gostaria do nosso grande Samidana, que é economista e também professor, para ver se fecha a conta. Itaipu, Sami, vai destinar 752 milhões para a construção do campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Chama UNILA, em Foz do Iguaçu. O que seria esse projeto, meu querido Emilhão? É um dinheiro que financiará uma faculdade gratuita para alunos estrangeiros. E eu te faço uma pergunta. Pegou essa grana inteira, vai dar grana para aluno estrangeiro. Companheirada. Companheirada. Mas companheirada. E a nossa educação, Samidana, que precisa de tanto investimento, dinheiro, mais 750 milhões para a turma gringa estudar fora. Você está acordado, Samir? Eu estava perguntando para você, para você, Duduro? Você que é professor? Pega um dinheiro público e dá para estrangeiro. Sim. E a gente já tem uma educação que você tem todos os dados aí, que é terrível. É terrível, amigo. Essa é a situação do nosso... história. Aquela história. O comentário. Pegar o dinheiro dos outros. R$100 pra me dar. Não, se a gente colocasse um pouquinho desse dinheiro, né, e na iniciativa da educação brasileira, que é horrível, e vai dar para gringo, pelo amor de Deus, essa é terrível. A Paulinha tá e baixar a conta de luz, tem toda falando o serviço é uma porca história. Milho, vamos falar do Trump, rapidamente, aqui, nesse tempinho que a gente tem? O Donald Trump, você viu que ele divulgou, né? Não. O quê? Mas você viu aqui no Brasil com o Brizola? Com o Brizola? É. Eu não vi. Vocês não leram lá o do Kennedy? Você leu o documento do Kennedy? Claro. É justamente isso. O Trump divulgou milhares de registros relacionados ao assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Muitos dos arquivos relacionados ao assassinato do JFK, Morgadão, foram divulgados, incluindo cerca de 13 mil documentos tornados públicos, que o governo Biden tinha colocado alguns, mas eram editados. E agora o Trump falou, não, amigão, tá tudo agora pra turma ver o que realmente aconteceu. É uma história de filme, né? Não, mas você não viu aqui no Brasil? O que chegou do Brasil? Você não viu? Eu não vi. Vocês estão brincando, vocês não viram? Do Mao Tse Tung e o Fidel? O Mao Tse Tung. Me conta. Em 61, tá lá no rolo. O Mao Tse Tung e o Fidel... Fidel Mao Tse Tung. Claro. Comuna, porra. Dois puta comunista, ofereceram pro Brizola tropas e armas para colocar o Goulart no... Que coisa! Ou seja, a Revolução... Porque isso foi em 61. A Revolução de 64 foi meio uma contra-revolução com os comunas. Os comunas queriam tomar conta do Brasil. Exato. E os Estados Unidos entrou na parada porque foi na época da Guerra Fria. Exatamente. Na época da Guerra Fria. Se não fosse isso, a gente tava... Se não fosse isso, talvez a gente estivesse falando em chinês. Talvez. É isso aí. Ou em espanhol. E falavam que isso aí era a teoria da conspiração.
Isso aí, inclusive, tem um livro dos Milico, que eles fizeram um livro, e parece que o Sarney proibiu, que ele contava essa história aí e tal, e isso agora é documento da CIA, Perfeito. né? Porque eles eram classificados, tal, que é aquele esquema de espião, tal, isso aqui. Então você vê que realmente essa história aconteceu na época. O Alba deve conhecer bastante essa história que o Lee Harvey Oswald, que é o ex-fuzileiro, né, naval, o cara que atirou no Kennedy, que ele foi para a União Soviética. Certo. E aí, dentre as histórias, tinha uma relação também, além da União Soviética, eles falam que é com Cuba. Porque o cara que matou o Kennedy, que você conhece essa história muito bem, depois ele foi assassinado por um cara que era jornalista. E aí falam se era queima de arquivo ou se tinha, Morgadão, uma relação com os governos socialistas, cubanos, chineses. É o fantasma do comunismo. Vem todo, Então, mas esse é o homem aí que assassinou. Esse é o Lee. Mas aqui no Brasil, Essa eu não sabia. essa história, eu nem me preocupei, eu fiquei mais preocupado com o Brizola. Diz que o Brizola arregou. Ele ficou com medo. Falou que ia dar um problema internacional isso aí. Ele falou... porque você sabe que quando Estados Unidos entra no jogo, você vê agora lá que você dá uma afinada. todo mundo dá uma boa afinada. Afinada boa. Porque ali basta parar um porta-avião aqui no corpo. Aí a gente pula. De Santos, para um porta-avião a aí. turma pula. Mas o Trump está assinando vários decretos, está mexendo em vesperos. Todo mundo tem, né, quem é a oposição fala que isso é uma estratégia política, porque essas teorias ou não de assassinatos, conspiração, sempre tem duas histórias, tem dois lados. Certo. Mas que vai sujar pra turma, eu acho que sim, viu? E ele falou que vai fazer isso com a do Epstein também. Do Epstein? Do caso Epstein também, que ele vai... E ele já tem brasileiro até, também no já Epstein. falou até do Pedire ali, que vai mostrar pra galera aí quem é que tá envolvido de verdade, o que aconteceu. A do Epstein, ele é a próxima. Ele falou isso na campanha, e ele tá cumprindo. O curioso do Epstein é que ele era aquele empresário que tinha uma ilha fantástica e levava moças, né? Isso, moças e rapazes. Moças e rapazes. Menores, inclusive. Tinha príncipe, né, no meio, tinha Bill Clinton. Vazou até uma foto do Donald Trump, mas se ele tá querendo contar essa história e mexer nesse vespeiro, aí vamos ver o que vai acontecer. Né? Inclusive, o que agora a gente quer saber, o que vai acontecer também quando for revogada aquela proteção que tinha do serviço secreto para os filhos do Biden. O Hunter. Da assinatura? Você lembra o laptop? O laptop. O que tem no laptop, amigo? Que tem? Inclusive, nessa época aí, o Twitter apagou todo mundo que tava falando disso aí. Na época, o Twitter não tava sob o comando do Elon Musk e você não poderia falar sobre isso, que já era condenado como fake news e como mentira. Pois é. Agora tá voltando novamente essa história aí. Que coisa, hein? Que coisa, Bom, não? O Hunter Biden tinha proteção do serviço secreto, ele tinha também acusações, usava alguns entorpecentes, segundo as informações. Algumas fotos. E durante a campanha, naquele embate que tinha Trump e Biden, foi tudo apagado. Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Daqui a pouco tem Rogério Vilela para falar do podcast, entrevistas fantásticas. E por que não falar de Frei Gilson, que ele é um adepto agora. Frei Gilson? Ele foi no Frei Gilson às 4 horas da manhã rezar com a mãe. Cancelando ele? Não, é que o que você falou, né? Acho que ele passou por um processo pessoal, que a gente não precisa nem tocar nesse assunto aqui com ele, mas daí ele foi com a mãe dele lá no Frei Gilson às 4 horas da manhã. Tava vendo cortes, né? Pra trazer informação aqui. E ele tomou um enquadro da polícia, porque o lugar onde o Frei Gilson reza parece que é um lugar meio... ele foi pessoalmente. Eu não sei exatamente onde é o local da igreja do Gilson. Ele foi com a mãe e tomou um enquadro da polícia, porque 4 horas da manhã ele falou, não, tô indo rezar com a minha mãe. Veio um cara e falou, mas como que você tá aí com esse carrão que ele tem? Segundo ele, uma BMW blindada. Foi assim que ele contou no corte. E é assim que podcast ganha muito dinheiro, viu, Albeta? Graças a Deus, merecidamente. Mas ele não é... Não é o quê? Carmelita? Faz voto de pobreza, de BMW. Não tem nada a ver. Uma coisa é você ter fé e uma outra coisa é você... o Vilela. O Vilela foi no Frei Gilson. Tô achando que é o padre. Não, ele não dá notícia direito. Não, é que você tem uma dificuldade de concentração. Dá notícia errada. Não é Bruce. Eu também entendi isso. Você não entendeu isso? Não, eu entendi. Um tá sem carboidrato, outro sem memória. É difícil conversar com a turma aqui. Você dá pessimamente. Você entendeu bem? É o gordo sem carboidrato e é o vovô sem remédio. Mas a gente não consegue O Morgadinho tá comigo. Lógico. Deu a notícia errado.
Justo é justo. Eu tô com você no BRICS, então. mas agora eu tô com Paulinha, o que você achou? Deu pra entender o que eu falei? Opinião da diretora. Ele não presta. Ele fica com as mulheres do... com as garotas do Neymar. Ele lê mal e agora dá notícia errado. Eu achei que era o padre. Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Padre não, o Frei. Ah, não. Agora tem o puxa-saco aí que bebe e vem trabalhar. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Você entendeu? Eu entendi. Então, Frei... eu entendi que era o Vilela. Tava falando do Vilela da BMW. Todo mundo aqui, a audiência, achou que o Frei tinha BMW. É lógico. Eu não. É lógico. Você não, Albetão? Não, eu entendi. Então, pra resumir a história, ele depois... Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Eu não entendi o que ele falou. Vai. Essa aí foi essa aí foi mandada embora da Gazeta. Não foi, não. A pessoa foi demitida da Gazeta, vem dar opinião aqui. Quero falar que eu sou muito grata. Grata. 14 anos. Passou o facão na Gazeta lá, foi É o embora. maior salário. Dá R$100 pra Paulinha. O chat tá falando, acorda e dá notícia direito, Zuckerman. É isso aí. Agora, se você for ler o que o chat tá falando, amigo... Vai lá, segue. Vamos falar então do discurso polêmico que teve. Vai lá, segue. Após um discurso em português. Você viu que condenou o racismo? Você viu a história do cara lá da Comebol? Da Comebol, presidente? Sim. Você viu a entrevista dele? Deixa eu mostrar a entrevista e vocês vão dar uma definida se ele foi racista ou acho que não. Ele é só burro. Imagina uma Copa Libertadores sem equipos brasileiros. ¿Sin qué? Sem equipos brasileiros. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. Perguntaram pra ele, Samidana, por que não tem o Brasil, né, na Comebol, né, Albeta? Você acompanhou bem. Sim. E aí, o que ele me responde? Se não tem o Brasil, é um Tarzan sem chita, né? Sem a chita. É uma declaração bem infeliz, mas acho que ele foi fazer uma graça, foi muito infeliz, depois bem tem aí... infeliz, né? Sempre... É argentino? Eu não sei. Puta, Ele é o quê? Vocês não sabem nem a Você que tem que saber, pô. Você, eu não. Você pô. é o quem rei tá da nacionalidade. Quero saber o seguinte, ele é o quê? Ele é o Alejandro Domingues. O Alejandro Domingues. Para o quê? Paraguaio. Paraguaio. Ele tá sendo destruído nas redes sociais. Né? Bem feito também. Mas a rede social adora fazer... Sim, procura, né? Como é que chama? Eles Cancelamento. É um cancelamento, claro. O cara é presidente da A rede Comebol. social ama isso. O cara tem que ter um pouco de elegância. Foi burro, desculpa. Sim, foi burro. Muito burro. Quis fazer uma graça. Burro. Jogou Seja pra por torcida. má fé, seja por burrice, ele não pode ter o cargo que tem. Exato. Foi infeliz e... Mas Comembol também é uma porcaria, né? Tá cheio de corrupção confiar também, na Comebol. Comembol é ruim, pô. Não tem o mínimo confiança. Aí, gordão, lê aí que você é bom de ler. Vamos lá, em relação às minhas... Não, pera aí, muito grande. É grande, não precisa, obrigado. Não, é muito grande, não vai ler. curto, é que é que tá em espanhol, peraí. Em espanhol. Enquanto vocês estão discutindo, eu já tinha lido. Em espanhol. Em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi respeito e inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação. É isso aí. Alejandro Domingues. Faltou só um quem conhece sabe. Com roupa branca e... Aí também o cara Também usou não o acho. Tarzan e a Chita, é uma coisa tão Não, antiga, é né? antigo Ninguém demais. assiste mais Tarzan Ninguém e nem Chita. sabe. Se ele tivesse falado Claudinho sem bochecha, Mas né? apropriado. Eu sou assim sem você. Aí, Piu-piu sem frajola. Piu-piu sem frajola. Então- Ele usou uma coisa... Pior meio- exemplo possível. Foi muito infeliz. E ele Exatamente. parou pra pensar. O que mais? Na rede social tem isso. Aliás, por falar em rede social e quando você tem uma exposição muito grande, que é o caso do nosso Ale, o Alexandre Correia, surgiu na rede social agora, na segunda-feira, mas ele está um pouco preocupado. Ele teve um depoimento, ele acha que ele pode ser preso com a história da Ana Hickman. Na tela, Alexandre, por favor. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Infelizmente tenho que vir gravar esse vídeo aqui. No banheiro, de novo, esse eco. Me seguem há algumas horas atrás. O cara grava no banheiro. Né? Pela sexta tentativa Não de... precisa, vai. Não precisa. Tá chorando a pitanga lá. Tá chorando a pitanga. Tem que pagar a pensão. Pagar pensão é obrigação, Samidana. Tem que Você pagar sabe a pensão. disso, né? Mas- Então, cara... Não, nós sabemos. Né? Não sei que eles riram, mas é verdade. Tá chorando. Tem que pagar a pensão. Lógico. pô. O que aconteceu aí? A obrigação é pagar uma pensão. Você tem como homem, né? As suas Não, responsabilidades. não é homem, porque é a lei. É a lei. É a lei. Né? É a lei. Agora, parece que tem um BO que é o seguinte: ele recebe alguma grana de algum negócio que ele eventualmente tinha. Isso que eu vi o Feltrin falando disso. Exclusiva do Sami. Não é exclusiva. Ok. Aí, o que acontece? A grana
que ele recebe está sendo agora depositada em uma conta que está devendo para o banco. Então ele não consegue capturar a grana. Então ele fica sem nada. Então acho que tem esse BO também. Bom, a gente está aqui para resolver BOs. É isso que acontece nesse programa. E daí? Qual a solução do caso? Você vai emprestar dinheiro para ele? Empresta dinheiro para ele. Faz um pix. Se você precisar, o Emílio tem posses, ele é um cara que é parceirão. E aí a gente vai fazer um pix junto. Lá vem ele, o Emílio. O Emílio é um cara que ajuda muita gente. Ele é padrinho Ele ajuda do muitos pais que se separaram, inclusive. Você me ajudou muito, você pode dar o Alê também, tá aí. Ajuda. O Edu Guedes ajudou ele. Eu quero ver se você consegue resolver a treta do Fiuk. Isso eu quero ver se você é bom. O Fiuk tá vivendo um drama na vida. Tá. Sabe que é o nosso Baita grande drama. cantor. E aí ele usou a rede social para rebater acusações de apropriação da música Mãe Solteira, Samidana, em sua homenagem. Além do assunto, olha lá, cadê a música? Que é gostosa demais. Essa música que o Fiuk parece Ele canta essa música? Ele fez uma participação. E aí a turma que bolou essa música tá falando que ele não fez absolutamente nada, que ele não participou da composição, certo? E aí ele foi na rede social e aproveitou e fez um desabafo até com o nosso querido Fábio Jumbo. Olha o que ele fala. Mas sempre foi assim, tá ligado? Dentro e fora de casa. Sempre exigindo mais de mim do que as pessoas à minha volta. Sempre tentaram me diminuir. Fazia show, família, pra 20, 30 mil pessoas. Quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava. A minha casa fazia eu me sentir um nada. Eu nunca tive alguém pra me fortalecer psicologicamente, tá ligado? Olha isso, Precisa ver se é a história do bife a cavalo. Vocês Você viu ele no ônibus? Peraí que eu tô emocionado. Que ele colocou no Sim, ônibus? é uma vida difícil. Ele tá no ônibus de Congonhas. É o ônibus de Congonhas. E ele fala que ele tá no... Você viu ou não? Você não viu? Não. Bota ele no ônibus de Congonhas. Não é assim também que você Ele trabalha, a gente reclama. trabalha. Ele fala, ele tá no ônibus. É ônibus de Congonhas. Ah, tá, você Você sabe. vê que é ônibus de Congonhas. Ele fala, eu tô aqui no busão. Difícil, busão cheio. É triste. Eu tô emocionado, não sei Mas vocês. ele... Olha lá, olha lá. Olha lá, pô. Nossa, tá vendo? Dá pra ver, dá pra ver. Você sabe que é o busão de Congonhas. Mas não tem a sequência? Não? Tem? É, que demora um pouco. Mas demora, mas o que chamou a atenção é que ele falou que o Fábio Júnior, depois que ele fez um show pra 30 mil pessoas, o próprio pai dele nem deu importância pra isso. Olha lá. Nada, mano, esquece. Foda, viu? Ô, tristeza, viu? Todo mundo achando que eu vou pro rancho. Todo busão. Mas é uma graça, ele fez uma graça. Em isso aí. relação à música, precisa ver se é a história do bife a cavalo. Você conhece? Como é que é? O que bife a cavalo é o seguinte: é um prato muito tradicional. Sim, lógico. Clássico. Que tem, na verdade, não é arroz e feijão, é o bife Não, com ovo em cima. Com ovo em cima. A vaca, o boi, deu a vida por aquele bife. Ah, sim. Deu a vida. Aham. A galinha não deu a vida, mas ela fez um esforço. Isso. E o cavalo? É. Só pôs o nome. Só pôs o e nome. aí precisa ver se trata dessa história. Mas você queria que o cavalo colocasse outra coisa ou não? Não, tá. mas é uma... É uma reflexão. Uma reflexão claro. sobre o dia a dia. Tá certo, Sammy. O animal que me contou que o Fiuk estava produzindo a música. O animal, ele é fã Agora, do Fiuk. qual é a intenção de ficar falando da vida? É o programa do Do Léo Dias. Fria? Como é que Na verdade é o seguinte. Léo Dias? Não é do Léo É Dias. o programa do Léo Dias? A gente precisa preencher o conteúdo de mais ou menos 30 minutos que tem esse quadro. A gente falou do Donald Trump e a gente tem que ter um pouco, Não, eu quero saber qual é. Descontração. Qual é? Ah, é uma descontração. Ah, lógico. Se a Falar gente- mal do Fiuk. Não é falar mal. Não, a gente adora gosta o do Fiuk. Não, é só pra mostrar Não, que ele eu tá achei, sofrendo. eu achei que você foi Você bem achou? maldozinho. Imagina, eu tenho uma amizade com o Fiuk. Não, você ele falou pra sensibilizar o povo. Eu Exatamente. acho que a galera tá realmente emocionada com isso. Põe agora. aí o Fiuk. Fiuk triste. No ônibus. Põe uma trilha. Pera aí, vamos fazer uma coisa melhor. Isso. Põe uma trilha triste. Tá certo. Reginaldo tem trilha triste, aquela tá boa essa. Agora põe assim pra gente ver como é que fica. Tá ligado? Dentro e sempre exigindo mais de mim do que as pessoas à minha volta. Sempre tentaram me diminuir. Fazia show, família, pra 20, 30 mil pessoas. Quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava. A minha casa fazia eu me sentir um nada. Eu nunca tive alguém pra me fortalecer psicologicamente, tá ligado? Põe aquela do Djalma Jorge. É do... do lugar, algum lugar do passado. Vamos ver como é que fica melhor agora. Deixa eu ver. Pra tocar o Tem que tocar o coração, as pessoas estão. Faltou a coração trilha do peludo. vídeo Trilha do
Ó, o Reginaldo. Ó, produzindo. Ó, esse é o Reginaldo, ó, 2 segundos, ó. Tá vendo, Fiuk? Aprende. Olha lá, ó. Vai fazer uma música. E vai se aposentar, hein? Vai? Quando dia que ele vai se aposentar, eu também vou. Então, todos nós vamos fazer Vamos um amanhã. podcast. Nós vamos fazer um podcast. Saco murcho. Bora amanhã, Murcho e Reginaldo. carequinha. Vai lá. Agora, só. Tá ligado? Dentro e fora de casa. Sempre exigindo mais de mim do que as pessoas à minha volta. Sempre tentaram me diminuir. Fazia show, família, pra 20, 30 mil pessoas. Quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava. A minha casa fazia eu me sentir um nada. Eu nunca tive alguém pra me fortalecer psicologicamente, tá ligado? Nada como uma trilha. O piano ajuda pra caramba. Como uma trilha. Pianinho. Edição ao vivo. Aí uma dica pra você. Não, o Fuzil podia entregar um prêmio pra ele ele ficar feliz. Troféu Paulinha Krausch. Troféu Paulinha Krausch. A Paulinha, ela colocou Muito um bem. ponto. Fica aí um alerta. Vamos agora para ele, senhoras e senhores. Solta a vinheta, porque chegou agora o nosso professor.